O tema da terceira epístola de João é amizade. Será que eu e você temos uma noção correta do que é uma amizade cristã? Bom, o tema amizade já é algo para a gente pensar um pouco mais detalhadamente. Vejo que muitas vezes alguns jovens têm uma noção de amizade completamente diferente, ou esperam que aquelas pessoas com quem elas convivem no seu dia a dia tenham um nível de comprometimento, amizade, muito maior. Na minha época a gente chamava de colegas e amigos. Aprendi do meu pai que existiam colegas e amigos. Colegas, aquelas pessoas com quem a gente convive no dia a dia, e amigos que têm um nível de comprometimento pessoal muito maior. Pessoas com quem a gente pode contar na hora dos nossos problemas, na hora das nossas aflições, e que pessoas que podem contar conosco, pois a gente está disposto a ajudar essas pessoas. Como crentes, precisamos cultivar verdadeiras amizades. Mas o que será que move uma amizade? O que será que realmente significa ser amigo de alguém ou nutrir uma amizade por alguém? João está escrevendo essa terceira carta a Gaio. E o que ele mostra é que Gaio é uma pessoa com quem ele tem um relacionamento de amizade muito grande. Também uma carta pequena, uma epístola pequena, como a segunda epístola de João, que tinha 13 versículos, essa tem 15. Então é muito curta, podemos lê-la aqui. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós mesmos damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muita coisa tinha para te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então, João está escrevendo a uma pessoa chamada Gaio, um amigo seu. A gente não tem uma noção muito correta, não correta, mas precisa de quem é esta pessoa. Era um nome comum naquela época, né? Era um João, José, um Silva, um nome em que havia espalhado
naquela época, então a gente não tem essa referência correta de quem é esse irmão. E como a carta percorreu outras igrejas, saiu com certeza do contexto inicial e passou a ser algo não muito direcionado. Mas não importa muito quem seria essa pessoa, mas João escreve essa pessoa e diz que é um amigo, e diz que é alguém a quem ele tem amizade, é uma amizade tão grande que ele chama de amado, né? É uma pessoa a quem ele ama. E essa é uma marca também de um verdadeiro cristão. A amizade, o amor fraternal com os nossos irmãos, né? E isso precisa ser uma prática. Nós precisamos praticar esse amor fraternal, essa amizade para com os nossos irmãos. Falando assim, parece ser muito fácil, né? João está aqui escrevendo, referindo-se a Gaio de uma forma carinhosa, um amado, e parece ser assim uma coisa muito difícil. Mas será que a gente tem demonstrado realmente amor aos nossos amigos? Ou será que a gente tem nos aproximado deles por interesses? Infelizmente, a gente vê no nosso dia a dia muitas pessoas que se aproximam de nós apenas por interesses. Pessoas interessadas naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode oferecer. Ou, muitas vezes, até nós buscamos amizades baseados naquilo que nós podemos obter das pessoas, né? Isso é muito triste e isso é incorreto. Não devemos fazer isso, não. Isso é errado. Nós precisamos nutrir, sim, amizade pelas pessoas, e essa amizade precisa refletir o amor de Deus que está em nós. Não temos como andar de outra forma, não temos como fazer de outra forma. Precisa ser com amizade, com amor, com respeito, mas a gente vai ver também ao longo dessa lição que amizade, amor e respeito não quer dizer deixar a pessoa fazer o que ela quer e concordar com tudo o que ela faz. E isso é um grande problema, porque muitas vezes a gente se interessa por alguém, por algum interesse, a gente nutre uma amizade por algum interesse, e quando essa pessoa erra, nós ficamos, como se diz, reticentes, nós ficamos constrangidos a não falar que a pessoa está errada, mas a gente precisa sim confrontar, e a gente vai ver isso, que no verdadeira amizade a gente precisa confrontar e precisa conversar e precisa apontar para essa pessoa o que ela está fazendo errado, e a contrapartida também é correta. Quando eu faço alguma coisa errada, eu preciso que o meu amigo, que os meus amigos, que aquelas pessoas que nutrem amizade e amor por mim, cheguem até mim e falem o que e como eu estou errando. Agora, falem o que eu estou errando dentro da palavra de Deus, né? Apontem na Bíblia, olha, você fez isso e aqui está dizendo que não era para fazer, né? Não conceitos subjetivos, não ideias ou gostei, não gostei, enfim, o que de concreto eu fiz que vai contra a palavra de Deus e o que de concreto o meu amigo está fazendo também que vai contra a palavra de Deus. A verdadeira amizade não engana o seu amigo deixando que ele ache que está abafando, que está fazendo todas as coisas da forma correta, quando na verdade ele está errando e precisa ser confrontado e precisa ser, como se diz,
precisa ser apontado as, como dizem, né, as oportunidades de melhoria na sua vida, né? Os erros e acertos, eles precisam ficar evidentes para nós, para que possamos cada vez mais acertar e deixar de errar. Essas duas coisas precisam ficar bem nítidas e precisam estar bem certas em nossas vidas. Essa é a lição número 13, a última lição da revista Palavra e Vida, edição número 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Ela está disponível em meio digital no site batistasfluminense.org.br. Né? Você pode clicar lá, baixar a sua versão em PDF e acompanhar as lições aqui no canal. O tema dessa revista que está se encerrando hoje é Marcas da Vida Cristã, exposições de 1ª, 2ª e 3ª João, e foi escrito pelo pastor Pedro Elísio. Essa 13ª lição tem por tema a marca da amizade, e está baseado na terceira epístola de João. E a amizade, como eu já disse, é marca da vida cristã. Cristãos verdadeiros nutrem amizades com os outros. E aí entra um outro parênteses, né? Amizade com não crentes ou com pessoas que não acreditam da mesma forma que nós. Isso é algo que a gente precisa entender. Né? Podemos ter amizade com essas pessoas, mas precisamos influenciar essas pessoas. Não sermos influenciados pelas coisas do mundo. Né? Pessoas que nutrem relacionamentos de amizade tendem a influenciar e a serem influenciadas. E às vezes a gente é muito mais influenciado do que influenciador. Precisamos influenciar as pessoas não crentes com as coisas de Deus. Né? Jesus disse para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a luz clareia um ambiente escuro e o sal dá todo o ressalto, né? Ressalta todo o sabor de uma comida. Então, as duas coisas, o sal e a luz, fazem diferença. E eu e você temos essa obrigação de fazer a diferença onde estamos. Mas o primeiro tópico da nossa lição fala que o amigo cristão deseja o bem. Ai, 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 o que eu tenho desejado para os meus amigos? Né? Versículo 1 e 2 diz ali o que João deseja para Gaio. Né? Ele está escrevendo a Gaio, né? E desejo a quem eu amo na verdade, o presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que ele está desejando para o seu amigo Gaio? Prosperidade, ok. Prosperidade na vida terrena, na vida prática, na vida do dia a dia, mas também prosperidade na alma. E o que vem primeiro? Né? Ele faz votos que o amigo esteja bem, né? da tua saúde, e saúde é muito importante, porque sem saúde nós não vivemos bem. E aí a gente tem a saúde física, a gente tem a saúde emocional, né? E a gente tem visto que muitos problemas no nosso dia a dia têm causado problemas emocionais, né? E os problemas emocionais afetam a nossa vida como um todo. O amigo João está desejando ao amigo Gaio que tudo estivesse lhe correndo bem, que tudo estivesse acontecendo de forma tranquila, que ele estivesse tendo prosperidade e saúde. Mas, antes disso tudo,
né? E mais importante disso tudo é que ele deseja que o amigo esteja tendo uma vida espiritual próspera. Veja que o versículo 2 fala: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como, ou seja, da mesma forma que. Então, o que é básico nesta comparação é o que vem depois: é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma, eu desejo que você tenha prosperidade e saúde. Ok? Então, o que é mais importante? E João ressalta nesse inteirinho aqui. É muito mais importante que a saúde espiritual esteja em dia, esteja bem. Se eu tenho saúde espiritual, então eu vou ter saúde física, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade e terei espiritualidade, terei prosperidade. Bom, vamos lá, vamos com calma um pouquinho nisso aí. Não estou dizendo que é só isso e que a outra vai ser uma consequência obrigatória. Mas sem saúde espiritual, eu não terei uma verdadeira saúde mental, saúde emocional, né? E é uma condição que leva a outra. A prosperidade. Prosperidade é algo que a gente também tem que ter um pouco de cuidado, né? Eu tendo que comer, tendo que vestir e tendo que morar, eu já tenho o suficiente para ter uma vida próspera, né? Foi o que Jesus disse, né? Olhai os lírios do campo, não se vestem, não trabalham nem fiam, mas Deus nem a Salomão vestiu com tanta pompa, com tanta elegância. Então, saúde espiritual é necessário para que a gente tenha uma vida próspera, no sentido de ter o necessário de viver bem e ter uma saúde física. Quer dizer que se eu sou doente, então eu não tenho saúde espiritual? Não necessariamente. Algumas doenças físicas vêm sim de doenças espirituais, né? Se eu estou com muita ansiedade, eu vou ter alguns probleminhas ali de ordem física, da minha saúde física. Isso vai acontecer, né? Então, é necessário que o ânimo nosso, que a nossa saúde espiritual esteja bem. E ele deseja, veja, ele está desejando que a prosperidade e a saúde esteja igual a alma, né, de Gaio. Então ele conhecia a forma, né, o testemunho, o jeito que Gaio tinha, né, da sua vida espiritual. O que a gente tem desejado para os nossos amigos? Será que a gente tem desejado que a vida espiritual dos nossos amigos esteja bem? Ou será que eu tenho desejado que a vida espiritual dos meus amigos crentes esteja bem? Olha só que diferença. Será que eu tenho me preocupado com a vida espiritual daqueles a quem eu amo? Ou eu tenho me preocupado com a vida espiritual daqueles que eu amo são crentes e os outros eu tenho me preocupado com o bem-estar dele em geral? Será que eu separo essas coisas? Ou será que tudo é uma coisa só? Desejar bem para a vida espiritual do seu amigo é um ato de amor, né? E isso nos remete a uma frase aqui que o autor colocou, o comentarista colocou, né? Qual é o modelo de amizade que nós temos cultivado? O que tem sido referencial para mim para ter ou para fazer amizades? Será que eu tenho buscado amizades crentes? Ou eu tenho buscado necessariamente amizades fora da igreja? Um modelo, eu já citei no início, é o modelo do interesse. Infelizmente, não é um modelo bom, não é um modelo que a gente deve seguir, mas é um modelo que o mundo usa para fazer amizades. É o modelo de ter interesse nas coisas que a pessoa tem. Esse modelo
de amizade, ele não é um modelo saudável, ele não funciona bem. Ele é baseado nos benefícios que eu posso obter dos meus amigos, entre aspas, ou aqueles a quem eu faço amizades, né? E tem pessoas que têm coisas para ter amizades. Eu lembro quando a minha filha era criança, de vez em quando ela chegava em casa, né? Pai, me dá isso, assim, assim. Um era um tênis de rodinha, que era, né? Era comum na época. Pai, me dá um tênis de rodinha. Ela estava no jardim da infância. E eu ficava imaginando de onde apareceu este assunto, né? E a gente descobria que ela via na escola. Mas por que ela queria o tênis de rodinha? Porque ela viu na escola. Porque ela via que as pessoas, as coleguinhas que levavam aquele tipo de coisa, tinham uma visibilidade maior no seu ambiente. E era desejável ter também, para ter também aquela visibilidade. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, né? De comprar coisas novas e bonitas e fazer questão de mostrar para todo mundo, para que as pessoas gostassem das coisas que eu gosto e se aproximassem de mim. E, infelizmente, é algo que a gente acaba fazendo de uma forma, às vezes até distraída, às vezes proposital, né? Mas é uma coisa que a gente faz que não nos ajuda a ter amizades verdadeiras. O verdadeiro amigo reconhece um bom testemunho, né? E sabe que existem falhas, que existem problemas, né? Quando você busca amizades que não são corretas, que não estão dentro daquilo que Deus quer, né? Versículo 4, ou melhor, 3, porque fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu fiquei alegre porque eu estou vendo que a tua vida espiritual está equilibrada, está boa. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, né? Era importante aqui que o amigo fosse fiel naquilo que ele pratica, né? Mesmo que a pessoa não fosse muito bem conhecida, mas era um estrangeiro, era irmão, vindo de uma igreja, né? E ali naquela época era muito comum que as pessoas perdessem seus laços familiares porque aceitaram a Cristo, né? E eram às vezes estrangeiros, gentios, e vinham de outras localidades e precisavam de apoio, né? E outra coisa que ele chama atenção aqui, que ele gosta do que Gaio está fazendo, é que ele estava encaminhando outros, aos quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então está vendo aqui pessoas que tiveram problemas de relacionamento por conta de confessar Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, e estão reconhecendo em Gaio um testemunho de acolhida, um testemunho de bons exemplos, um testemunho do que se deve fazer. E Paulo está dizendo que isso aí está sensacional e que ele deve continuar fazendo isso, porque fazendo isso ele está encorajando outras pessoas a fazer certo. Lembra, testemunho é o que eu faço, que os outros testemunham que tá bom, né, que tá certo e que deveria ser assim, né? Então ele está aqui incentivando a Gaio que continue com essa postura,
né? Porquanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Pessoas que acabaram perdendo suas famílias pelo nome de Cristo, precisavam naquele momento, naquele ambiente, ser acolhidos, né? E o amigo cristão deseja o bem. O segundo tópico vem falar que o amigo cristão repreende o erro. Logo depois, então, dessa introdução, de falar como Gaio, como havia chegado aos ouvidos dele, que ele estava agindo bem, e depois de ter desejado que a saúde física dele, a prosperidade dele estivesse igual à sua saúde espiritual, ele vai falar de um exemplo ruim que ele ouviu falar naquela região. E o Diótrefes, né? Ele era um contra-exemplo, um exemplo negativo, o qual Gaio não deveria seguir. Veja os versículos 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, ele mesmo acolhe os irmãos, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que coisa chata Diótrefes estava fazendo. Ele estava sendo o verdadeiro exemplo negativo, o contra-exemplo, aquele exemplo do que não se deve fazer. Suas atitudes eram duvidosas e o seu temperamento era difícil. Agora vai uma informação para você: na sua igreja, na sua comunidade, na sua escola, você vai encontrar pessoas com temperamento difícil. E essas pessoas sempre vão existir, e essas pessoas precisam de muito mais amor, de muito mais amigos verdadeiros. Elas precisam de uma atenção especial, uma paciência especial, né? Uma habilidade espacial para tratar com ela. Habilidade é essa que, se você acha que não tem, peça a Deus, porque Deus dá. Deus dá todas essas coisas para a gente lidar com estas pessoas de uma forma bem, como se diz, com bastante tato, com bastante jeito, de uma forma a ganhá-los. É complicado botar isso em prática, eu reconheço. É muito difícil colocar isso em prática. Eu concordo, e às vezes a gente fica, meu pai, fulano de novo. Mas nós precisamos ter muito mais amor por essas pessoas. Pessoas com temperamento difícil, pessoas às vezes com opiniões contrárias ao que está na Bíblia, acham que estão fazendo o que está na Bíblia, mas não estão, né? E nós precisamos ajudá-las. A palavra é essa: ajudar estas pessoas. Você já deve ter percebido ou lembrado de alguém da sua igreja, ou alguém da sua escola, do seu trabalho, que tem um temperamento assim. E você precisa ajudar pessoas como Diótrefes, né? Ele gosta de exercer a primazia. O que é isso? Ele gostava de ser importante. Ele queria estar por cima dos outros, né? E às vezes a gente tem pessoas que são eleitas para cargo porque gostam de estar à frente do trabalho. Por quê? Só porque gostam de estar à frente, não querem trabalhar, não estão pensando na obra, estão pensando em si mesmo, em estar com uma posição de importância. Precisamos ganhá-los, né? E ele aqui está dizendo, olha, eu vou lembrar a ele, não nos dá acolhida,
João mandava cartas ali e mandava, como se diz, recomendações. E o que Diótrefes fazia? Não dava acolhida, né? E aí a coisa ficava difícil. Mas, irmãos, nós precisamos aprender com esses Diótrefes a perdoar. Mateus 18:15, Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Em particular, não é para humilhar, não é para fazer em público, não. Vai conversar com ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, se teu irmão pecou contra ti, vai lá e conversa com ele. Você precisa conversar com ele. Você precisa expor o que você pensa, né? O que aconteceu perante a Bíblia, o erro dele qual foi, e se ele te ouvir, você ganhou. Pode acontecer o contrário também, tá? Pode ser que você ou eu pequemos contra alguém e precisamos que alguém venha conversar conosco. E a gente precisa ouvir. Às vezes a gente quer falar mais do que ouvir. Às vezes a gente acha que ouve mais, a gente acha que está ouvindo, mas está falando mais. Versículos 3 e 4 de Lucas 17, perdão. Lucas 17, versículos 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe é para perdoar. O perdão precisa ser executado, porque fazendo assim nós ganhamos o irmão para Cristo, né? Ganhamos a sua amizade, ok? João está citando esse exemplo de Diótrefes porque Diótrefes estava causando problemas na igreja. Problemas porque ele não só não recebia os irmãos, como também impedia, né? E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só como ele estava sendo um problema grande para a igreja local. E qual era a atitude a ser feita? Expulsar o irmão da igreja? Faz uma assembleia, desliga e vai embora? Não, não era essa atitude. João está indo confrontá-lo. Olha, o que você está fazendo está errado por isso, por isso e por isso. E se o irmão o receber, então ganhamos o irmão para Cristo, né? A gente precisa ter cuidado com estas coisas, né? Não podemos deixar que atitudes erradas de alguns irmãos criem problemas na igreja de uma forma que vai atrapalhar a obra, ok? Precisamos confrontar aqueles que estão errados e precisamos aceitar quando somos confrontados porque estamos errados, porque todos nós erramos. E é importante ter isso em mente. O Diótrefes, estava colocando em dúvida a autoridade do apóstolo. Quando fala que eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, ele estava confrontando a autoridade e a palavra de João. Que coisa complicada, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Algumas pessoas, às vezes, trabalham para desacreditar a obra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com estas pessoas.
às vezes é um projeto de poder, como diz aqui o nosso autor. A pessoa precisa da igreja, precisa do cargo, precisa da posição para se sentir poderoso, para se sentir como alguém que manda, alguém que tem o seu círculo de influência. Okay? Igreja não é lugar disso. Igreja não é lugar disso. Mas também a gente tem que ter cuidado ao confrontar essas pessoas, para que a gente não as perca. Olha aí o amor, olha aí a amizade que nós somos continuamente desafiados a praticar. Ok? O terceiro tópico fala que o amigo cristão oferece um modelo excelente. Assim como tinha Diótrefes, que era o modelo a não ser seguido, né? João oferece o modelo de Demétrio, no versículo 12. Demétrio é um modelo de testemunho, um modelo correto, um modelo a ser seguido. Né? E a justificativa de dizer que A é modelo e B não é, está ali bem no versículo 11. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, será que ele está dizendo que Diótrefes era do mal? Bom, se ele está praticando mal, ele não conhece a Deus. Ele precisa ainda conhecer a Deus. Precisa ter uma experiência mais profunda com Deus. Então, não podemos imitar o mal. Temos que imitar o que é bom. Temos que seguir bons exemplos. Esse é o modelo pelo qual ele está apontando, na sequência, um bom exemplo. Né? Porque um bom exemplo é daquele que conhece a Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa seguir os bons exemplos. Quer dizer que seguir os bons exemplos vai me fazer conhecer a Deus? Bom, veja bem. Se eu tenho que fazer uma determinada coisa que eu tenho dificuldade, eu vou ter que aprender com essa coisa. E este aprender vai, sim, me aproximar do conhecimento de Deus. Seguir bons exemplos. Não, olha, mas fulano foi contra o ciclano e o ciclano perdoou. Caramba, por que ele perdoou? Como ele conseguiu? Eu preciso fazer isso. E ao praticar isso, eu vou entender o amor de Deus. E nesse sentido, a gente se aproxima de Deus. Quem pratica o bem, conhece a Deus. Quem pratica o mal, não conhece a Deus. E aí, ele aponta para Demétrio como um exemplo. Olha o que diz o versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha, o Demétrio, todo mundo fala bem dele. Todo mundo dá testemunho dele. Alguma coisa deve ter de bom nisso aí, não é isso? Todos dão testemunho dele. Ele é o Demétrio. Isso. Demétrio é um exemplo a ser seguido. Ok? O João está apontando um exemplo bom. Todos devemos buscar estarmos associados a servos de Deus. Ai, ai, ai. E aí a gente chega a um probleminha que é meio complicado da gente falar no nosso dia a dia. Finalmente, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que a gente tem ocupado o nosso pensamento com amizades que vêm de Deus? Ou será que eu tenho buscado ocupar o meu pensamento, com amizades que não são bons exemplos de conduta? O que eu tenho usado de padrão para dizer que uma amizade serve ou não
para mim. Porque todo aquele que chega, a mim querendo uma amizade, eu posso até ter uma amizade desde que eu seja um influenciador, não um influenciado, se essa pessoa não tem um bom comportamento. Tem um bom comportamento, a gente copia, né? Mas se essa pessoa que chega a mim e não tem um bom comportamento, eu posso até ter uma amizade, mas é uma amizade que sirva de influência, uma amizade que mostre o caminho, uma amizade que confronte os seus erros com a Bíblia e mostre que aquela pessoa está errada e precisa se corrigir. Será que eu tenho buscado bons exemplos de conduta ou será que eu tenho aceitado pessoas com seus erros e não aceitar no sentido de conversar e relacionar, mas no sentido de aprovar, de não falar nada contra aquilo que as pessoas estão fazendo? É muito complicado a gente, às vezes, confrontar alguém a quem a gente ama, que a gente gosta, né? Mas nós precisamos fazer. Nós devemos ser exemplos, temos obrigação de sermos exemplo de conduta para as outras pessoas. Já falei, somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos iluminar o ambiente que estamos e salgar, né, o alimento. Para que mais serve o sal, se não salgar? Né? Se ele perder o gosto, ele só serve para ser pisado. Nem para isso, isso não vai fazer bem, né? Nós precisamos nutrir bons exemplos para os nossos amigos e buscar amigos que deem bom testemunho de Deus. Eu fico imaginando, eu fico pensando, eu fico analisando as minhas amizades. Será que todas elas dão bom testemunho de Deus? Ou será que eu tenho amizades que, olha, ele faz aquilo errado, faz aquilo outro também, e eu não falo nada, e eu aprovo, e eu aceito, e eu acato, e como é que eu fico nessa história? Se isso está acontecendo, eu não estou sendo um bom amigo, né? Não estou sendo um bom amigo. Bons amigos prezam por sua conduta e seu testemunho. Nós precisamos levar as pessoas a Deus. Nós precisamos ser caminho para elas, mostrar o caminho. Não o caminho, mas mostrar o caminho em que nós estamos andando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então eu tenho que apontar para o caminho. Se alguém me pede uma indicação de como chegar no lugar tal e eu aponto para o caminho errado, essa pessoa não vai chegar no lugar tal, vai chegar em outro lugar. Eu preciso apontar para o caminho correto. Preciso confrontar as minhas amizades, os meus amigos com sinceridade e com tranquilidade. Eu preciso falar o que eles estão errados e como erraram. Com calma, com tranquilidade, sem confusão, sem briga. Mas a gente precisa seguir o exemplo de Cristo. Precisamos apontar aos nossos amigos aquelas coisas que eles precisam corrigir, né? Desejando tudo vá bem com a sua alma. O desejo de João a Gaio é que tudo vá bem como vai bem a sua alma. Será que eu realmente tenho me preocupado pela vida espiritual dos meus amigos? O que tem sido amizade para mim? O que tem sido no meu dia a dia um relacionamento de amizade? Será que são pessoas das quais eu dependo? São as pessoas que me ajudam no meu dia a dia? Ou são as pessoas que têm aquilo que eu gostaria de ter e elas, porque dividem comigo, então eu fico feliz? Ou são aquelas pessoas que gostam de ser bajuladas porque têm as coisas que eu gostaria de ter, né, e elas se sentem muito bem quando a gente as bajula? Ou eu tenho sido bajulado por outros porque eu tenho gostos que os outros gostariam de ter, eu sou coisas que os outros gostariam de ser? Será que isso tem sido realmente amizade? Será que eu tenho orado pelos meus amigos? Veja, se eu estou preocupado com a vida
espiritual, dos meus amigos, eu oro por eles. Será que eu tenho lembrado dos meus amigos nas minhas orações? Isso tem sido a minha relação de amizade? É amizade ou é conveniência? Será que eu tenho me alegrado com as conquistas dos meus amigos? Olha, esse é um outro ponto complicado. Porque às vezes meus amigos recebem coisas ou têm conquistas que eu não consegui. E será que essa conquista dele me alegra ou me deixa com aquela pontinha de inveja? Poxa, era para ter sido para mim. Eu podia ter ganhado também. Ou será que não? O que tem sido? Qual tem sido a minha reação com relação aos meus amigos? Eu agradeço a Deus pelas coisas que eles recebem ou eu reclamo com Deus porque eu não recebi? Ai, 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 ai. Eu me alegro na alegria dos outros ou eu invejo a alegria dos outros? Eu confronto o erro dos meus amigos, eu converso com os meus amigos, eu chamo, olha, sabe aquilo que você fez assim, assim, assim? Olha, não tá certo não. Você deveria fazer desse jeito, daquele, isso não tá correto, isso não tá bacana, não é bem por aí. Às vezes a gente não faz por achar que não, ele tá fazendo, deixa lá, ele vai dar conta dele, Deus, mas ninguém fala para ele que ele está errado, e você também não, eu também não. E a gente não quer ter o trabalho, não quer ter o esforço de chegar e conversar e confrontar e dizer, olha amigo, aquilo ali que você está fazendo não está correto, por causa disso, disso e daquilo outro. A atitude que você está tendo, amigo, não é agradável a Deus. Você está agindo contra, está remando contra. Não é bem por aí. Ou eu vou chegar para o fulano e vou falar que ele está errado. Ixi, não, eu vou só causar aborrecimento. Ele vai se aborrecer comigo. Não quero ninguém aborrecido comigo, não. Deixa de lado. Finge que eu não vi e finge que a coisa não aconteceu. Não dá. Temos que ser sinceros com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Olha, e será que os meus irmãos são meus amigos? É um outro ponto interessante. Muitas vezes a gente vê pessoas na igreja e acaba, não quero me aproximar de fulano, ciclano, beltrano, não tenho muito porquê, mas eu me aproximo de pessoas do mundo que talvez eu vá nutrir um relacionamento bajulador. Isso é muito triste. Deus nos livre e Deus nos tire desta situação de ter relacionamentos, amizades que não agradam a Deus. Essa foi a última lição desta série de vídeos sobre as marcas da vida cristã, né? Marca do testemunho, da proclamação, da nova conduta, do abandono do pecado, obediência, amor, santificação, verdade, esperança, fé, fidelidade e amizade. Foram 13 lições aqui que ressaltaram esses aspectos sobre a nossa vida cristã. São coisas que devem aparecer marcadas em nós, no nosso dia a dia, na nossa convivência com os nossos amigos, estamos falando hoje, né? E com os nossos irmãos. Que Deus nos ajude ao longo da nossa caminhada a cada vez mais ter estas marcas em nós. E se temos, que elas fiquem cada vez mais evidentes. Lembra do conceito de marca? Algo que fica ali marcado, né? Fica delineado, fica muito bem evidente. É algo que você olha e que marca. E
que se destaca. Não é isso? O gado, o dono lá do gado, coloca um sinalzinho lá no boi, queima o seu couro, então coloca lá a etiqueta de identificação. Não é para quê? Para que aquele gado seja marcado de quem ele é. Nós temos que ter as marcas de Cristo e as marcas da vida cristã. Deus nos ajude, Deus nos abençoe a ter em nosso dia a dia todas essas marcas.